Que alegria! Mais um CR Casa, mais uma semana que o Senhor nos concedeu. E que alegria poder dizer mais uma vez para Ele: Senhor, como nós te amamos. Eu quero te convidar neste momento a fazer exatamente isso. Se desligue de tudo que aconteceu lá fora durante essa semana e esteja conosco neste momento, adorando ao Senhor, levantando a tua voz com louvor e adoração a Ele e dizendo quanto você o ama. Seja muito bem-vindo. A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular, voltou a respirar, e morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança traz, o órfão achou um lar, e o que era perdido se encontra em ti, Jesus. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos
como te amamos, te adoramos de coração, de coração. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um CR Casa. Que alegria poder hoje compartilhar um pouquinho mais sobre Jesus e sobre tudo que nós estamos vivendo nesses dias. Aliás, parabéns a todos vocês que participam, que estão se engajando no CR Casa, a todos os nossos líderes, que nós estamos completando esse mês um ano de CR Casa. Um ano já se passou, nós tivemos muitas experiências durante todo esse tempo. E nós compartilhamos um pouco sobre isso nesse domingo que se passou. Nós falamos sobre Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. E eu quero já nesse começo convidar você a ler comigo Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Você pode ler em grupo agora. Uma das coisas que nós falamos nessa mensagem e que eu pude abordar um pouco aqui é que como é uma boa igreja? Como ela pode ser uma igreja mais agradável? Como que ela pode se tornar, ou o que é uma igreja espiritual? Porque muitas vezes as pessoas podem confundir igreja espiritual com moveres que podem acontecer dentro de celebrações. Nós não somos contra isso, sabemos que Deus opera também dessa forma. Mas nós estávamos entendendo dentro dessa mensagem quais seriam algumas marcas importantes da igreja e o que realmente evidencia uma boa igreja, uma igreja saudável, uma igreja pautada na palavra. E nós entendemos aqui, se nós podemos dar um resumo dessa mensagem, é que a vida dos que são de Cristo, aqueles que estão em Cristo Jesus, deve envolver um esforço de cuidado mútuo. Ou seja, um cuidando do outro, um ajudando o outro. E dentro dessa passagem de Gálatas, nós vemos Paulo dando um alerta sobre o legalismo, sobre o que estava acontecendo ali naquele contexto da igreja da Galácia. E nós vemos alguns pontos que nós colocamos nessa mensagem que fazem muito sentido para nós. O primeiro deles, que são alguns aspectos da vida da igreja, é que irmãos corrigem uns aos outros em amor. Irmãos corrigem uns aos outros em amor. Nós pegamos, por exemplo, o versículo 1 e vimos isso. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, ou seja, vocês que têm o Espírito Santo de Deus, devem com mansidão ajudá-los a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. E aqui nós colocamos uma pergunta que nós podemos agora colocar também em grupo. Como nós tratamos aqueles que caem em pecado? Como nós lidamos com aqueles que estão no nosso meio, estão participando da igreja, estão juntos conosco, estão começando uma caminhada de fé, ou até mesmo têm uma caminhada longa e por algum motivo, infelizmente, eles caem em um pecado? Como nós devemos lidar com essas pessoas? Então eu coloco essa pergunta agora para você. Como nós tratamos aqueles que caem em pecado? Nós falamos aqui dentro dessa mensagem que existe uma diferença entre corrigir alguém com a ótica de adversário e com uma ótica fraternal. Por exemplo, há pessoas que vão corrigir alguém que caiu em pecado como se elas fossem maiores que essa pessoa. Então ela traz um julgamento, ela traz um dedo apontado e não uma mão estendida para trazer essa pessoa mais próxima de Cristo. Então nós falamos também sobre ter essa ótica fraternal, essa ótica de ajudar e de colaborar para que essas pessoas continuem caminhando com Jesus. Então nós estávamos falando que o que Paulo está ensinando aqui é que todos nós somos iguais. Todos nós passamos por problemas. Talvez você não caia num pecado ao qual o seu irmão caiu, mas você também tem as áreas de lamaçal, as áreas ao qual você precisa de ajuda. E o que nós falamos aqui também, trazendo para o segundo ponto, foi que irmãos espirituais carregam as cargas uns dos outros. Irmãos espirituais carregam as cargas uns dos outros. A partir do versículo 2 ao 5, você vai ver um pouco sobre isso, que nós entendemos aqui, e aqui nós colocamos algumas perguntas, que a vida dos nossos irmãos
daqueles que caminham junto com a gente, desses que estão do seu lado agora aí no CR Casa, elas se tornam mais leve por causa de você? A vida deles se torna mais fácil devido à ajuda que você dá? Você colabora para que a vida deles se torne mais fácil em Cristo Jesus? Ou você de repente é aquele que entra e sai e não colabora, mas também não quer ajuda, é aquela pessoa mais na sua? Nós colocamos aqui uma pergunta também. A sua vida se torna aliviada devido ao cuidado dos seus irmãos? Você se sente melhor quando essas pessoas estão próximas de você, te ajudando, te instruindo nessa caminhada de fé? E aqui nós colocamos um desafio, e aqui eu quero abrir para você isso. Nos permita te ajudar. Nos permita, como igreja, como CR Casas, que nós estamos vivendo essa experiência tão gostosa, com esses líderes que são tão especiais, nos permita te ajudar a fazer com que nós possamos viver esse momento intenso de um ajudar o outro, que nós crescemos juntos. Nós sabemos que essa é a ideia de Deus, de nós podermos abrir o coração e não ter a preocupação de que alguém vai apontar o dedo, mas pelo contrário, vai ter alguém estendendo a mão, dizendo, vamos caminhar juntos, vamos vencer isso juntos. E nós colocamos aqui também num último ponto, irmãos espirituais compartilham com generosidade com aqueles que o guiam na fé. E aqui nós vemos Paulo trazendo um ensinamento, dizendo que aqueles que recebem o ensino da palavra devem repetir com seus mestres, devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Então, nós entendemos também que aqueles que compartilham da palavra, aqueles que estão ajudando, instruindo, pastores, líderes, também devem ser ajudados, também devem ser abençoados por aqueles que estão sendo instruídos. Então aqui nós temos um resumo de toda essa mensagem. Apenas quando temos uma identidade firmada em Jesus, quando nós entendemos quem nós somos em Jesus, nós somos capazes de viver em comunidade, servindo uns aos outros. Então, a pergunta que fica é, por que nós fazemos tudo isso? Porque Jesus nos corrigiu com amor. Jesus todos os dias nos corrige e nos ensina com amor. Jesus também nos ajuda a carregar os nossos fardos. Nós sabemos que muitas vezes é difícil a nossa caminhada, sim ou não? E nós vemos que Jesus, ele nos auxilia, ele nos ajuda a compartilhar, ele compartilha desses fardos e tudo se torna mais leve. E Jesus é o maior exemplo de generosidade para conosco. É por isso que nós somos generosos e abençoamos pessoas, abençoamos aqueles que nos ensinam, abençoamos aqueles que estão próximos de nós. Então, o meu convite para você hoje, e aqui eu quero colocar uma última pergunta, o meu convite primeiro é que você viva essa experiência do CR Casa. Mas eu quero encorajar você para que na próxima semana já você traga mais pessoas. Há pessoas que estão faltando no seu CR Casa. Há pessoas que talvez poderiam participar do seu CR Casa. Então você líder e vocês que estão juntos hoje, quem mais poderia estar junto aí? Pensa nessas pessoas, orem por elas hoje, coloque um clamor por essas pessoas, se importe com elas ao ponto de você mandar uma mensagem, de fazer uma visita, junte o CR Casa de repente até para ir na casa dessa pessoa e chamá-la de volta. E guarde também que o CR Casa é um lugar onde a gente pode ter esse cuidado mais próximo. Então você que está hoje aí, talvez você está começando a participar, não tenha vergonha de se abrir. Não tenha vergonha de pedir ajuda, por exemplo. Não tenha vergonha de abrir seu coração e dizer, olha, eu estou numa área, eu estou passando por um problema difícil, uma área difícil na minha vida, eu preciso de ajuda. Então a minha última pergunta agora, e aí passando também a palavra aos líderes, como o CR Casa tem abençoado a sua vida? Como o CR Casa tem abençoado a sua caminhada de fé? Então eu queria que você respondesse isso em grupo e depois disso vocês tivessem um tempo de oração e também depois um tempo de comunhão. Que Deus abençoe você, um grande abraço e fique junto comigo nisso. Vamos juntos aumentar o número de CR Casas, trazer mais pessoas para que mais e mais pessoas sejam abençoadas por essa missão, por essa visão que Deus nos deu. Um grande abraço, que Deus te abençoe.